Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM em São Paulo, no Rio e também em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet, em www.onegocioesporte.com.br. Começamos mais um bate-papo semanal sobre o marketing esportivo, comigo, Sérgio Carvalho, e também com o jornalista Alexandre Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Olha, a gente fica na torcida para que 2017 espante logo a nhaca de 2016, mas sabemos que problemas crônicos não somem por encanto com o espocar dos fogos do Ano Novo. Caso, infelizmente, do Maracanã. A mistura entre acordos mal sucedidos e barbeiragens administrativas leva, como se diz, o templo do futebol a um fundo do poço marcado pelo abandono. Pois é, Caralta, a temporada começa e o futebol, especialmente o carioca, claro, né, segue sem o palco principal. Isso significa, entre outras consequências, uma perda significativa de negócios. E para saber se a luz no fim do túnel vai acender logo ou não, a gente recebe hoje o sócio da consultoria BR Arenas e ex-vice-presidente do Mineirão, Lawrence Magratti. O Lawrence, que também participou da implantação do Allianz Parque, faz um balanço não só do Maracanã, mas dos principais estádios ou arenas do país. Ele aponta caminhos para torná-los as desejadas fontes de receita e relacionamento. Alguns desses caminhos são uma melhor integração entre os gestores dos estádios, os clubes e as emissoras de TV, e também o ajuste do modelo de negócios à vocação de cada estádio. E na caixinha de surpresas, o quadro que a cada semana a gente lembra um destaque da publicidade esportiva, separamos mais um comercial para matar saudades. Antes da gente começar o papo com o Lawrence Magratti, ex-diretor comercial da Arena Mineirão, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. E Cristiano Ronaldo está no topo das celebridades mais seguidas nas redes sociais. Segundo o estudo da Apple Tree Communications, somando os seguidores do Facebook, Twitter e Instagram, o astro do Real Madrid conta com 238 milhões de fãs e é o homem mais seguido do mundo. No geral, ele só perde para a cantora americana Taylor Swift, que tem 246 milhões de seguidores. Tamanha popularidade de CR7 no meio digital rendeu aos seus patrocinadores um retorno de mídia de 176 milhões de dólares. Cerca de 565 milhões de reais é o que revela um levantamento feito pela Rocket. O quarto prêmio de melhor jogador da FIFA não só coroa a temporada de Cristiano Ronaldo, que conquistou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid e a Eurocopa pela seleção portuguesa, mas também reforça o apuro comercial do atacante. De acordo com o Instituto Português de Administração e Marketing, o potencial de mercado de CR7 dobrou de 55 milhões de euros, cerca de 190 milhões de reais em 2015, para 102 milhões de euros, aproximadamente 345 milhões de reais em 2016. Depois de transmitir ao vivo as partidas da NFL, a Liga de Futebol Americano, o Twitter fechou uma parceria global com a Associação dos Golfistas Profissionais. A partir do dia 19 de janeiro, a plataforma digital vai transmitir 31 torneios do PGA Tour, o principal circuito mundial de golfe. Ao todo, serão mais de 70 horas de cobertura nos torneios. A parceria inclui ainda oportunidades para anunciantes e conteúdos exclusivos na rede social, como análises pré-jogo e entrevistas. Depois de Flamengo e Atlético Mineiro lançarem conteúdos em outros idiomas em busca de mercados internacionais, chegou a vez de o Botafogo lançar um boletim diário em espanhol, o Botafogo por América. A ideia é aproveitar o retorno à Libertadores para expandir a marca no continente sul-americano. Nas redes sociais, ou seja, no Facebook, Twitter, Instagram,
a mais de 70 mil seguidores que moram em países da América do Sul. Depois das notícias do marketing esportivo, nós começamos o nosso primeiro bate-papo desse ano de 2017, conversando com o Laurence Magratti. Laurence pilotou a implantação do modelo gerencial do Allianz Parque em 2013, foi diretor comercial da Arena Mineirão até 2015 e atualmente é consultor do Beira-Rio. Antes disso, foi atleta de squash da seleção brasileira, além de ter comandado anos depois a Confederação Brasileira da modalidade. E hoje tem uma empresa que gerencia e presta consultoria não só para a área do esporte, mas também para a área de entretenimento, a BR Arenas. Laurence, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de O Negócio Esporte. Obrigado, o prazer é todo meu e fico muito feliz aí com o convite. Legal. Laurence, você que tem uma ampla experiência nessa área de gestão, consultoria em estádios, pilotou a implantação, aí, como o Sérgio disse há pouco, do modelo gerencial do Allianz Parque, né, a Arena do Palmeiras, foi vice-presidente da Arena Mineirão e agora presta consultoria para o Beira-Rio e para outras arenas. Então eu queria começar esse papo pedindo para você fazer um balanço, já que as arenas, os estádios, sobretudo depois da Copa do Mundo, né, quando houve aí um investimento na reforma e na construção de alguns estádios para a Copa, né, ainda não se chegou a um modelo, você me corrija se eu estiver errado, a um padrão, né, ideal. Então eu queria que você fizesse um balanço aí desses estádios, arenas, dos novos estádios no Brasil, como é que eles estão e o que ainda precisa ser feito para chegar até esse padrão internacional. Bem, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que a gente tem uma situação um pouco preocupante atualmente, mas que eu acho que tem um futuro interessante, mas ela é decorrente de a gente de ter uma vontade de fazer a Copa do Mundo sem realmente ter pensado profundamente sobre o que seria isso, enfim. E o problema que eu vejo, ou que eu vivi nos anos e anos que estou envolvido com isso, foi que quem determinava a reforma, ou o investimento, ou uma série de ajustes nos estádios, chegava para as construtoras, que a gente conhece, todas elas são donas dos estádios ainda, e chegavam para elas e falavam, tá bom, vou reformar, ou vamos construir estádios, mas a gente não entende nem sabe quem vai poder tocar esses estádios posteriormente. Então, de maneira muito resumida, a ordem era, vocês podem pegar a construção sempre quando se prepararem e também contribuírem com a gestão. E, obviamente, essas construtoras que queriam participar do processo e queriam construir esses estádios, porque eram contratos consideráveis, de tamanho bastante interessante, de maneira um pouco sem reflexão e impulsiva, falavam, tá bom, podemos arcar com a gestão posterior, deixando o problema para depois. Então, de uma maneira resumida, eu acho que o problema nasce aí. Eu acho que o problema nasce de empresas que não têm no seu DNA o negócio dos estádios, o negócio de venue, o negócio de arena, o nome que a gente quiser dar, e se propuseram a fazer isso com um interesse que não era esse prioritário. O interesse prioritário era construir. Então, assim, na grande maioria, não estou falando que em todos os 14 novos estados brasileiros, 12 da Copa e mais os outros dois, que é do Grêmio e do Allianz Parque e do Grêmio, Arena Grêmio, tenha sido igual, mas a grande maioria sim. Então, eu acredito que o problema inicialmente nasce disso. E, somado a isso, uma coisa que eu falo muito quando tenho oportunidade, que não tinha, e eu acho que foi a perda que a gente teve com esse ciclo de Copa e Olimpíada, não teve um legado na formação de profissionais para a área. Quer dizer, passou
um ciclo inteiro, e o legado humano, de recursos humanos, enfim, de treinamento e preparação de pessoas para poder trabalhar nessa área, eu vejo como limitado, na minha opinião. Agora, Lawrence, do ponto de vista concreto, assim, objetivamente, eu lembro que a gente está conversando hoje aqui no Negócio Esporte com o Lawrence Magrat, sócio da consultoria BR Arenas e ex-vice-presidente do Mineirão, da Arena Mineirão, falando sobre os estádios, fazendo um balanço aqui dos estádios brasileiros, né? E o Maracanã, claro, ele é emblemático. Eu queria, assim, objetivamente, olhar daqui para frente, né? O Maracanã, ele é envolvido desde que o governo do estado concedeu, né, o Maracanã lá ao consórcio liderado pela Odebrecht, né? O Maracanã passou a ser alvo também de uma série de divergências, né? Inclusive em relação a termos de contrato, né? Aquilo que tinha sido combinado inicialmente com o consórcio não foi seguido, né? E isso abriu uma brecha para que o consórcio, né, alegasse que o estádio se tornava inviável, né? Já acumulava uma dívida de aproximadamente 175 milhões de reais em 3 anos de exercício. Pois muito bem, o Maracanã foi cedido ao Comitê Olímpico, que agora ficou de devolver o Maracanã, mas o Maracanã a gente viu aí numa série de reportagens, inclusive do jornal o Globo recentemente, né? O Maracanã parece uma terra de Marlboro, né? Um abandono, não tem grama, sequer tem grama, né? O que chega a ser vergonhoso e emblemático, né? Porque se a gente trata assim, né, a joia da coroa dos estádios, né, o que dirá, o que se há de fazer de outros estádios, tá certo? Mas eu queria saber a sua opinião daqui para frente. Como resolver, como viabilizar? A gente ouve aí no meio esportivo, né, uma série de vozes, né, conclamando aí uma força-tarefa para resgatar o Maracanã, para viabilizar o Maracanã, inclusive do presidente da Federação do Futebol do Rio de Janeiro, os clubes, Flamengo, Fluminense em particular, em campo aí lideram aí também uma possível gestão, enfim. Na sua opinião de especialista, qual é a perspectiva mais viável hoje para o Maracanã? Vamos olhar para frente, sim, mas uma contextualização rápida do para trás para entender a situação atual. Realmente, você não podia ter um modelo de negócio que estava calcado em 6 fontes de receitas, cair para uma só e continuar com o mesmo custo. Então, daí está o gap conceitual da impossibilidade desse modelo pensado originalmente, que, para falar a verdade, eu não sou um grande fã, mas era um modelo desenhado no modelo de negócio, né, proposto pelo consórcio vencedor, não ficava de pé. Isso dito, a operação do estádio ineficiente, no meu ponto de vista, que fez o consórcio perder o dinheiro. Porque não tinha já outras receitas, mas também porque não era preparado, não tinha a equipe necessária e o conhecimento necessário para tocar o negócio. Então, acho que tem que olhar isso, não sei qual é a proporção da perda do consórcio que eu colocaria, mas eu não botaria 100% dessa perda, porque o modelo de negócio foi substituído, porque eles já abraçaram tentando adaptar. Enfim, o que levou eles a essa situação onde eles têm uma necessidade de recuperar esse dinheiro perdido pela incompetência de gestão, ou uma grande parte dele. Portanto, que o valuation do estádio hoje é uma coisa irreal. Eu quero receber tanto para te repassar o controle ou a gestão do estádio, mas ele não é calçado em nenhuma avaliação de negócios, e sim de quanto eu perdi lá. Então, minha opinião, de termo prático da história, eu acho que o estádio deveria ser relicitado. Essa é a minha opinião pessoal. Eu não acho que a concessionária atual deveria estar tentando vender para interessados,
porque não é muito claro qual é o valor, não é nem muito claro o que você está comprando. Enfim, para frente, eu acho que sim, teriam pessoas interessadas, além das que estão. Acho que clube de futebol se envolver com uma coisa que não é o seu core business pode ser uma distração tão grande que vai tirar ele da direção. E eu acho que deixar bem claro aqui que eu não sou torcedor do Flamengo. Eu sou de família estrangeira, nasci no Brasil e vinculado a torcer para um time do exterior por causa de família, que é a Inter de Milão. Então não tenho vínculo nenhum com nem Flamengo nem Fluminense, emocional, enfim. O ponto, eu acho que o estádio deveria ser redesenhado, o modelo de negócio, e relicitado, e eu acho que teriam interessados. O problema é como é que você faz isso numa velocidade premente, que o estádio está completamente abandonado pela concessionária, pelo que a gente vê, pelas fotos. Não sei se eu não tive lá já tem um tempo, mas vi as fotos também. E eu acho que está confuso essa situação onde os grupos que se apresentam aí para comprar a concessão realmente vão levar isso adiante. Eu tenho dificuldade de ver qualquer um desses dois grupos botando 50, 60, 100 milhões de reais na mesa, na frente, para tocar o estádio. Enfim. Então eu... Não, Lawrence, apenas só para relembrar aqui ao ouvinte, eu lembro que a gente está conversando aqui com o Lawrence Magrati, sócio da consultoria BR Arenas e ex-gerente aí da gestão do Mineirão, do estado do Mineirão. Mas lembrar que quando a gente falou aí desses pilares e dessas fontes de receitas que deveriam também gerar negócios aí para o consórcio liderado pelo Odebrecht na administração do Maracanã, estavam um estacionamento, um hotel, um shopping center. Essas receitas que não vieram acabaram complicando aí o componente, de receitas como um todo, né? Exatamente. Eu acho que tem esse fator que é muito importante ser considerado. Tinha as outras receitas ancilares em volta do complexo, uma área comercial intensa, o museu bastante sofisticado, o estacionamento, que é um ponto que era fundamental, mas também tem que considerar que quando eles foram privados de fazer isso, eles também readaptaram o modelo de negócio e tentaram tocar, achando que dava para tocar o estádio sem essas outras receitas. Mas eu acho que teve um erro de cálculo entre o que era o custo desenhado do negócio como um todo, qual era o custo do estádio só e quais eram as receitas relacionadas só ao estádio, sem considerar as outras. Então, acho que teve um erro de projeção, de custo, enfim. Obviamente, achavam que ia ter uma receita de patrocínio muito superior ao que aconteceu, que é um problema sério no Brasil, em todos os estádios. Todo mundo achava que ia ter naming rights, sem direito de entender o que quer dizer a palavra, ou como é que você realmente desenha e aplica e convence um investidor como o Allianz de botar mais de 300 milhões no naming rights em São Paulo. Enfim, todo mundo achou que isso seria muito mais simples do que se demonstrou. Que parece até que não era o caso do Maracanã, porque, se não estou aqui enganado, no contrato... Não poderia ter o naming rights do estádio, mas poderia ter o naming rights do complexo. Ah, perfeito. Eu lembro que aqui a gente recebe no Negócio Esporte hoje o Lawrence Magrati, que é sócio da consultoria BR Arenas, e foi vice-presidente da Arena Mineirão, fazendo um balanço dos estádios brasileiros do ponto de vista do modelo de negócios, do marketing. Na volta do intervalo, a gente vai conversar mais um pouquinho com o Lawrence aqui sobre os melhores modelos de negócio, as melhores estratégias de marketing para tornar os estádios também fontes de receitas substantivas no nosso futebol. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já. Na Bradesco Esportes FM.
Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo e também para todo o Brasil, para todo mundo, pelo nosso site www.negocioesporte.com.br. Eu lembro que você pode também seguir o conteúdo do Negócio Esporte, curtindo a nossa fanpage no Facebook e também seguindo o nosso perfil no Twitter. Anote aí, twitter.com/onegocioesporte. Essa semana conversando com o Laurence Magrati, sócio da consultoria BR Arenas e ex-vice-presidente do Mineirão, falando um pouquinho sobre a gestão das arenas esportivas aqui no país. Nesse início de ano tão complicado, pelo menos em algumas capitais aí, do ponto de vista de cenários para os campeonatos regionais e para as competições, né, brasileiras do futebol. Antes da gente retomar o papo com o Laurence Magrati, vamos a elas, as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Para garantir a diversão da criançada durante o período de férias escolares, o Flamengo realiza entre os dias 23 e 28 de janeiro a sua colônia de férias oficial. A programação do FlaCamp é exclusiva para meninos e meninas de 5 a 16 anos, que terão aulas de futebol com conceitos técnicos e táticos. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de janeiro. Há dois tipos de planos, o full time, onde o participante fica em tempo integral e dorme nas suítes, e o part-time para quem não quiser atividades no período da noite. A colônia de férias acontece no Espaço Lonier, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Vargem Pequena. Por falar em férias, o Museu do Futebol em São Paulo acena com uma programação voltada para as crianças. Até o dia 29 desse mês, o espaço Movimento Brincadeira com a Turma da Mônica reúne atividades como futebol de rua, amarelinha, cabra cega e peão. O IBMEC do Rio de Janeiro abriu as inscrições para o curso de MBA em Gestão de Marketing Esportivo. As aulas são voltadas para os alunos interessados na indústria do esporte, como gestores de clubes e de entidades desportivas, assim como profissionais de empresas patrocinadoras e agências de marketing esportivo. Marcado para começar no dia 11 de março, o curso vai enfatizar o mercado esportivo no contexto do entretenimento, ao capacitar o aluno com ferramentas necessárias para a inserção na década de ouro do esporte. Com carga horária de 450 horas, as aulas serão oferecidas aos sábados, de 8 da manhã às 4h30 da tarde, no centro do Rio de Janeiro. O técnico Wagner Mancini, que assumiu a Chapecoense com a missão de reconstruir o time, lançou o livro Eterna Conquista. Ele revela em 90 páginas bastidores da jornada vitoriosa do Paulista na Copa do Brasil de 2005, desde a estreia contra o Juventude até a conquista do inédito título nacional diante do Fluminense, no empate sem gols em São Januário. Muito bem, depois das notícias do marketing esportivo, a gente retoma o nosso bate-papo dessa semana, conversando com o sócio da consultoria BR Arenas e ex-vice-presidente do estádio do Mineirão, o Laurence Magrati, falando pra gente um pouquinho desse cenário aí em que se encontram os estádios brasileiros. Laurence, em contrapartida, a gente estava falando aqui do Maracanã, né, no primeiro bloco, muito do Maracanã, do Itaquerão também, e em contrapartida ao Maracanã e ao Itaquerão, o Allianz Parque, que é a casa do Palmeiras, tem se mostrado o mais eficiente modelo de negócios aí para um clube de futebol brasileiro do ponto de vista de estádio, né, ou de arena, como a gente prefere falar agora. Na temporada 2016, o clube faturou mais de 30 milhões de reais de bilheteria, sendo 4 milhões e 100 mil de receita bruta na partida que justamente consagrou o Palmeiras campeão. Como é que você avalia esse modelo de gestão do Allianz Parque? Ô Sérgio, Laura, só para contextualizar aqui para o ouvinte, que participou, né, desse processo de implantação do Allianz Parque, desse novo modelo, né? Então pode falar aí de cadeira, né, Laura? Isso. Eu participei, na época, representando a AEG, que ajudou muito a W Torre, e eu acho que aqui cabe assim,
reconhecimento e uma consideração à W Torre, que, diferentemente de outras empresas, e até porque o negócio era totalmente privado, era uma iniciativa deles, um estádio que não era do estádio da Copa, já teve uma abordagem um pouco mais madura, se eu puder falar assim. Acho que todo mundo é profissional, mas eu acho que eles foram mais maduros. E, primeiro, ouvir, pesquisar, estudar o assunto, viajaram muito, interagiram com a EG muito. Obviamente, a liderança total deles, acho que eles têm uma divisão de entretenimento muito boa, liderado pelo Rogério Dezembro, mas eles foram muito mais abertos a opiniões, muito mais abertos a aprender como é que se faz um naming rights, e os detalhes disso, usaram bem as credenciais de um parceiro internacional, em vez de esconder essa credencial, em vez de querer ser o líder do processo e deixa que eu resolvo, procuraram usar essas credenciais muito, até porque estavam interagindo com um grupo internacional, global, como o Allianz, que já tinha 6 naming rights no mundo todo. Acho que isso facilitou o processo também. Eu acho que interagir e negociar com uma empresa que já faz isso, a cultura da empresa era muito mais fácil de lidar, menos preocupada com exposição em televisão da marca, a empresa que transmite o jogo, seja a Globo ou a Fox, ou qualquer que seja, não vai falar o nome, que a gente sempre ouve essa baboseira. Para eles era indiferente. Eles entendiam que era um processo muito mais maduro, muito mais profissional, no sentido de exposição da marca como um relacionamento com aquele local, um relacionamento onde eles podiam alavancar esse patrocínio de outras maneiras que não fosse só a exposição de mídia espontânea, de televisão. Eu estou falando muito dessa parte do naming rights porque acho que isso deu conforto, né, quando você tem a certeza que uma grande parcela do dinheiro que você vai investir ou investiu está lastreado num patrocínio dessa magnitude, te dá mais conforto, tranquilidade para pensar, para se estruturar. E aí eles também viveram, estou falando mais do gestor, que é a W Torre, que é a dona do estádio, né? Tem seus problemas com o clube, como todos os estádios têm. Acho que isso é o ponto número 1, onde no futuro, eu sempre falo isso no Sul, que também não é fácil a relação entre clube e estádio, que vai ter que sempre buscar uma relação harmoniosa, respeitando e entendendo as necessidades do clube, que é o seu principal fornecedor, seu principal cliente. A gente tem esse problema seriamente em Belo Horizonte, onde o Atlético não joga no Mineirão, aquela história toda, joga só esporadicamente, o contrato com o Cruzeiro, tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que é ruim, enfim. Então essa dinâmica, apesar da imprensa, e apesar da arbitragem que teve entre Palmeiras e W Torre, eu acho que internamente eles têm uma dinâmica melhor. E eles conseguiram explorar bem as atividades extra-futebol. E aí eu estou falando do estádio, né? Como vocês perguntaram. O estádio fez mais de 15 eventos de música internacionais, que faz uma receita muito, muito significativa. Souberam ter um acordo razoável, pode ser melhorado, pode ser ajustado, mas ele não é ruim, com o Palmeiras de ceder data para fazer eventos que não sejam jogos de futebol, enfim. Mas eu acho que começa muito pelo conforto, pela tranquilidade de você ter um valor de patrocínio significativo entrando, o que te dá espaço para respirar e poder pensar. Acho que você acha então, Lawrence, que esse tipo de modelo de negócios centrado do qual faz parte ali também o naming right, isso tende a ser uma tendência em outros estádios, pelo menos nos principais estádios do Brasil?
vamos reposicionar e falar, em vez de falar só naming rights, vamos falar de grandes patrocínios, tá? Porque em certos casos, como é o do caso do Mineirão e do Maracanã, você não pode fazer um naming rights por causa das regras da PPP, enfim. Mas eu acho que sim, eu acho que tinha que estar focando mais nesse trabalho de marketing, como eu sempre disse, da diferença, mas para isso você tem que ter um produto ou produtos, né? Porque tem que lembrar que a maioria desses estádios são multiuso, só o Itaquerão que desde o início não foi pensado para ser multiuso, não sei até se agora ouvi que eles estavam mudando o pensamento, mas enfim, originalmente não era para ser um estádio de somente futebol. Mas o ponto também tem que ter uma interação com o produto. Então, tem que ter uma melhoria do campeonato, uma melhoria dos clubes. Agora, Laurence, em relação ainda ao Allianz, um questionamento, assim, geograficamente, a posição geográfica, primeiro por estar em São Paulo, e segundo pela localização no bairro onde o Allianz está localizado, é um diferencial positivo também? Em questão de marketing ou em questão... Você está falando em termos de no geral, como um todo. No geral, sim. Quer dizer, eu acho que o torcedor vai em qualquer lugar, o torcedor de futebol. Agora, o fato de você ter um equipamento num local melhor, ou mais acessível, mais bem centrado, acho que, sem dúvida alguma, faz a diferença. Tem um termo em entretenimento que se perguntarem para você se você vai num filme bom num cinema ruim, ou você vai num filme ruim num cinema bom, você acaba indo no filme bom no cinema ruim, porque você vai atrás do conteúdo, né? Você vai atrás ver o grande jogo de futebol. Se tiver só o único show da história da vida dos Beatles, de novo, no meio em Cuiabá, vai todo mundo para Cuiabá ver os Beatles, porque os Beatles são os Beatles. Então, mas o estádio lá também parece estar um pouco abandonado, hein? Qual? O de Cuiabá. Não, de Cuiabá eu só dei um exemplo pelo lugar. Eu sei, mas eu sei. Ainda assim teríamos problema para apresentar os Beatles lá, hein? Cuiabá tem seus problemas também. Eu adoraria poder ajudar lá, já andei conversando um pouquinho, eu adoraria poder ajudar. Eu acho que cada estádio tem sua vocação. Isso é outra coisa que eu gostaria de falar. Eu acho que o estádio ele tem que buscar a sua vocação. Primeiro, aquela dúvida, se ele é um estádio sports only, né, só para o esporte, seja de futebol americano, beisebol, o que for, ou uma arena de basquete, ou um estádio de futebol, ou se ele é multiuso mesmo. Se ele se assumir como multiuso, que ele seja multiuso, que ele se prepare para ser multiuso. Eu acho que isso é um outro diferencial do Allianz. O Allianz foi desenhado para ser multiuso. O Maracanã foi adaptado. O Mineirão é muito bom para ser multiuso, mas também foi adaptado. Então, o Itaquerão acho que teria dificuldade de ser multiuso porque ele não foi pensado assim. Então, primeiro tem que procurar essa vocação. Eu vejo no futuro... eu fiz uma palestra na CBF outro dia, eu vejo alguns pontos, acho que o primeiro ponto é essa relação harmoniosa com o time que frequenta o teu estádio, que eu acho que cada vez mais a W Torre está buscando isso com o Palmeiras. Eu acho que tem que jogar para a torcida e tem aquelas coisas de imprensa, mas eu acho que a relação é bem mais... Apesar do início um tanto quanto turbulento, né? Mas eu acho que na hora do vamos ver funciona, entendeu? O processo lá eu vejo menos tumultuado do que nos outros lugares que eu tive. Muito bem, a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o Laurence Magrate, que é sócio da consultoria BR Arenas e foi vice-presidente da Arena Mineirão, fazendo um balanço aí da gestão, do marketing dos estádios brasileiros e olhando para frente, né? Como viabilizar, como espantar o que se chama aí de elefantes brancos, né? Laurence, você observou ainda há pouco que todo estádio precisa respeitar, encontrar a sua vocação e fazer com que a gestão, né, valorize essa vocação, né? A vantagem do Allianz Parque, como você estava ressaltando aí há pouco, é que ele foi desenhado já para ser multiuso e a gestão tem acompanhado isso, aí procurando harmonizar aí o fornecedor principal, que é o Palmeiras e tal, e a W Torre, que é a dona do estádio, né? Mas, de uma forma geral, né, independentemente da vocação,
a joia da coroa do estádio é o espetáculo de futebol, né? E isso nos remete ao que a gente chama de match day, né? O dia do jogo, né? Que representa uma fonte substantiva de receita e uma âncora, né, do trabalho de marketing, né, como plataforma de entretenimento. Aliás, dando aqui um exemplo, dois do Real Madrid, o outro do Barcelona. O Real Madrid, dos 550 milhões de euros aproximadamente anuais arrecadados pelo Real, isso na temporada 2013-2014, segundo a consultoria Deloitte, um quarto disso, 25%, vieram justamente do Match Day. No Manchester United, a fatia é ainda maior, beira os 40%. Né? Se a gente for para o Barcelona, lá no Camp Nou, a visitação lá, aquela visitação interativa, rende por ano 26 milhões de euros. Né? Como é que os estádios brasileiros podem se aproximar dessa plataforma de entretenimento melhor? Eu acho que começa pelo produto, né? Eu acho que nosso futebol tem que reter e manter os talentos aqui mais tempo do que eles têm conseguido reter. E sim, eu quando vejo o futuro dos estádios, eu acredito, se a gente fizesse uma conta boba, que a gente volta e meia faz, se os estádios brasileiros, ou uma grande parcela deles, tivesse a ocupação, aí a gente faz a progressão de Portugal, depois a gente vai para os próprios Estados Unidos, que tem uma média maior do que a nossa, na MLS, e a gente vai progredindo, o dinheiro gerado em match day, o dinheiro gerado no estádio para assistir futebol, seria tão grande que faria a economia do futebol ser no mínimo do tamanho da economia do futebol de muitos dos países europeus que compram jogadores brasileiros. Eu acho que começa por um produto melhor. Eu acho que o produto é frágil, a gente vende nossos... Esporte, como vocês sabem muito melhor do que eu, esporte é role model, né? É estrela, é a estrela que segura um esporte. A gente tem esse exemplo claro com o nosso tênis, com o Guga. Então, se você não tem a estrela retida aqui, vamos andar na rua e ver quantas crianças estão usando a camisa do Barcelona, do Neymar, e não estão usando mais a camisa do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo. Não estão usando. A criança vê na televisão porque não pode ir no estádio, porque tem o medo já no inconsciente do pai de levar. E aí o produto está se perdendo, na minha opinião. Começa no produto, o estádio como local, como grande ambiente, ainda está muito, muito bom por causa das reformas e das construções, mas temos que ver como é que vai se deteriorando. Mas eu acho que começa muito de ter que ter uma interação entre os estádios organizadamente com o detentor dos direitos de televisão de cada competição e com os clubes também e procurar ter uma conscientização de que dá para melhorar. Eu acho que se a gente botar mais pessoas indo no estádio, os números são impressionantes. Os números são realmente impressionantes. Se você pegar as médias e fizer uma comparação e transferir as médias que tem da Europa para o futebol brasileiro, tem um dinheiro a ser gerado aí que seria claramente fácil reter os talentos aqui pelo menos um pouco mais de tempo, em vez de sair aos 19, como esse menino aí do Palmeiras, o Gabriel, entendeu? Sai aos 23, entendeu? Pelo menos são 4 anos que você vê o cara jogar e tudo, aquela história. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho aqui a gente tá chegando ao final já do segundo bloco, mas a gente vai falar um pouquinho desse cenário internacional também. Eu lembro que a gente tá conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o sócio da consultoria BR Arenas e ex-vice-presidente do Mineirão, o Laurence Magratti. A gente faz agora um rápido intervalo e já voltamos com o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Até já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Muito bem, estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, com o Negócio é Esporte, conversando hoje com o consultor de estádios, arenas, Laurence Magratti, sócio da consultoria BR Arenas e ex-vice-presidente do Mineirão. Laurence, a gente falava aqui da sua experiência
internacional, você que se especializou lá fora no mercado americano, falava também como é que da sua experiência no Mineirão e hoje mais recentemente no Beira-Rio, né? Eu queria que você fizesse rapidamente aí um apanhado do que você extraiu de mais interessante, das lições, das curiosidades nessas suas gestões aí pelo Mineirão e hoje como consultor do Beira-Rio. O que eu acho mais interessante é que eu acredito muito na indústria. Eu acredito muito que tem um espaço enorme para se ajustar, para crescer. Acho que me surpreendeu, já conhecia bem aqui, né, cresci no Rio de Janeiro, mas me surpreendeu o número e a paixão e como as pessoas, tanto em Belo Horizonte como Porto Alegre, nesses dois estádios, vão aos estádios e acompanham. Então, um mercado ali bem intenso, que pode crescer muito mais enfim, me surpreendeu muito essa possibilidade econômica e a possibilidade de realmente ver esses estádios junto com os outros, um negócio promissor para o futuro. Acho que o que precisa ser feito só é ter uma maior proximidade e interação entre eles, que é um trabalho que eu tento fazer. Pois é, explica como é que tá esse, já é efetivamente uma associação concreta? Como é que está esse andamento aí de uma espécie de associação entre gestores ou executivos de estádios? Assim, de maneira bem simples, o que a gente faz, tem que lembrar também que os estádios são divididos entre a área geral ou popular, vamos dizer assim, que é normalmente toda dos clubes, de exploração dos clubes, e tem as áreas nobres, VIPs, e cada lugar tem um nome diferente, que são de gestão e de receita do estádio em si, e controle também do estádio em si. Então a gente criou uma associação meio por esse lado. A gente criou um tipo de timeshare, que a gente chama de Stadium Partners, aonde a gente testou esse ano, aonde se você comprar um camarote, ou se você comprar uma cadeira VIP, ou cadeira cativa, o nome que a gente quiser dar, num estádio para assistir seu clube, né, acompanhar seu clube, você tem direito de usar uma vez, e a gente vai tentar estender, mas uma vez ao ano você pode ver na mesma qualidade, no mesmo nível que você comprou no teu estádio, o jogo, teoricamente, de volta do Campeonato Brasileiro do seu time no outro estádio. Então, se eu sou um cliente da área VIP do Beira-Rio e acompanho o Inter, e o Inter vai jogar com o Palmeiras, o pessoal da W Torre me recebe como cliente, como receberia o cliente dele, para assistir na mesma qualidade que eu estou assistindo quando eu vou no Inter. E camarote também é a mesma coisa. O Inter, que é lá no Beira-Rio, que lançou agora em setembro do ano passado o Premier Club, né? Que é uma espécie de área VIP, né, do complexo Beira-Rio. Pelo que você está falando, isso entraria numa parceria com outros estádios, né? Isso é um benefício de quem comprar isso aí. Ele pode ir no Mineirão assistir o jogo de volta. Normalmente, a gente começou testando só para o jogo de volta e depois vamos expandir para a Copa do Brasil, até usado na Copa do Brasil, já que começou no meio do ano, mas originalmente era para ser só o Campeonato Brasileiro, o jogo de volta. Isso é um pontapé inicial, né? É claro que, na medida em que houver uma integração maior, né, dos executivos, dos gestores, dos estádios, e para isso os estádios precisam estar, na minha opinião, em ordem, né, que talvez demore ainda mais um pouquinho, né, se houver uma integração maior, a tendência é que haja mais benefícios. E falando em benefícios, Lawrence, eu queria tocar num ponto aqui, eu e o Sérgio, a gente conversa muito com executivos dessa área do mercado esportivo, e há quase uma unanimidade da importância hoje nevrálgica do sócio-torcedor para viabilizar os modelos de negócio, né? Cada vez mais o sócio-torcedor ocupa um papel primordial, né? Você diria que também para a gestão e para o marketing dos estádios a tendência é uma valorização crescente do sócio-torcedor? Eu acho que da relação contínua
assinatura, que no caso dos times se chama sócio-torcedor. No caso do estádio, poderia ser um season tickets ou uma relação também com o estádio. E aí temos que criar essa dinâmica. Eu acho que o futuro vai ter que ter uma simbiose entre todos. E, enfim, quer dizer, você quer ser... uma das coisas mais importantes de ser sócio-torcedor é poder ter o seu assento garantido, pelo menos na minha opinião, e eu acho que, tem que evoluir para isso. A gente está buscando criar também uma relação do consumidor, aí lembrando também que o torcedor tem que ser visto como um consumidor. O torcedor nada mais é que um consumidor de uma marca, e onde ele tem uma paixão maior do que tudo, mas é um consumidor. E tem que olhar isso, e temos que parar com infantilidade de não achar que você quer sim tirar proveito dessa relação emocional entre um consumidor com a sua marca. Acho que sim, acho que tem um ajuste entre sócio-torcedor do clube com a relação com o estádio. Acho que sim, o clube tem que se preocupar muito com o match day, mas eu não acho que o clube tem que se preocupar com o que eu chamo, agora já virou muito disseminado, mas durante anos eu tenho algumas testemunhas, eu constantemente falava, anos atrás, que existe uma coisa que é a zeladoria, que é cuidar do estádio que não tem atividade, e o que eu chamo de event day, porque match day é quando é futebol e show day é quando é rock ou alguma coisa de música, né? Enfim, e eu acho que os clubes não têm que estar preocupados com o que não for match day, na minha opinião pessoal. Enfim, mas sim, acho que essa inter-relação entre sócio-torcedor, estádio, season tickets, que é o nome que se usam muito nos Estados Unidos e na Europa, vai ser preponderante para ocupar mais o estádio, gerar mais riqueza e distribuir essa riqueza entre todos. A gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o sócio da consultoria BR Arenas e ex-vice-presidente do Estádio do Mineirão, o Laurence Magrati. Laurence, você está falando aí do Match Day, e aí eu tô lembrando aqui, eu tô vendo um jogo da NFL, ou então tô vendo um jogo da NBA, ou da Liga de Beisebol, da MLB, né? Com toda aquela infraestrutura, tudo funcionando, a cerveja geladinha. E agora tem mais um componente aí que parece bastante relevante nesses novos tempos, né? Que é um bom Wi-Fi e a interatividade, né? Que está presente na vida de todos nós, né? Como é que você enxerga essas novas tecnologias, não só no estádio, mas utilizando as redes sociais também, do ponto de vista de ser um canal de relacionamento, né? Novos formatos aí também que podem ser gerados, de iniciativas para gerar mais investimento no mercado do esporte brasileiro. Como é que você vê essa relação com essas novas tecnologias, com as redes sociais, como forma de conversar com o espectador que vai ao estádio? Eu ia falar que isso era o futuro, né? Mas aí eu ia estar completamente equivocado, né? Esse é o presente, né? Não é o futuro, esse é o presente que eu acredito que todo mundo envolvido com qualquer atividade, e ainda mais comercial, e de relação de marca, tem que estar pensando. Eu acho que isso expande a relação do consumidor com o produto do time ou do estádio para bem antes do momento que você está lá e bem depois até o próximo ciclo, entendeu? Isso mantém a continuidade da relação consumidor-produto. Então, eu acho que todos têm que estar pensando muito nisso, a gente pensa muito nisso. No Mineirão eu tentei fazer o Mineirão muito na vanguarda, não foi fácil e também não tive sucesso completo, mas a ideia era que ele fosse de muita vanguarda na área de Wi-Fi, de interação, de interatividade. Lá a gente testou, foi onde a gente testou os telões com o Estádio TV, que a Globo desenvolveu, a gente testou lá primeiro, o Twitter, que um outro colega meu
que trabalhou comigo na GEL anos atrás, era presidente, também foi lá testar várias atividades, enfim. Eu acho que sim, isso é a área que 90% do pessoal de marketing jovem tem que estar pensando, e como fazer com que essa relação fique mais profunda, fique mais profunda com quem já está nesse dia a dia e se expanda para novas pessoas que às vezes pode até ter uma relação digital com o clube e esporadicamente no estádio, mas tem uma relação contínua com o clube, e eu acho que é fundamental. Eu acho que o estádio tem uma função importante de fazer essa experiência. Maravilha, a gente conversou aqui nessa semana no Negócio Esporte com o sócio da consultoria BR Arenas e ex-vice-presidente do Estádio do Mineirão, o Laurence Magratti, falando um pouquinho pra gente desse cenário das arenas e dos estádios brasileiros. E agora tá na hora do nosso Apito Final. E no nosso apito final de hoje, com o Laurence Magratti, eu começo perguntando a você, Laurence, sobre uma jogada de mestre. Como estamos falando de estádio, vou ficar em estádio. Eu acho que a jogada de mestre foi trazer a Copa para renovar os estádios. Uma bola fora, Laurence. Acho que a gente não aproveitar isso para o preparo geral de todos para poder administrar os estádios. Uma zebra. Os problemas que a Lava Jato trouxeram em decorrência da Lava Jato para esse setor. Para a gente fechar, Laurence, uma aposta. Eu aposto que a gente vai ter novos investidores que a gente não está vendo ou conhece entrando nesse segmento em breve. E eu acho também, eu acredito muito, uma aposta de uma interação, uma relação mais formal e mais próxima de alguns estádios brasileiros. Maravilha, a gente quer muito aqui agradecer a participação essa semana no Negócio Esporte do sócio da consultoria BR Arenas, ex-vice-presidente do Estádio do Mineirão, o Laurence Magratti, conversando sobre o cenário, né, sobre as perspectivas também dos estádios, das arenas brasileiras. Laurence, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso aí nesse ano de 2017 que está começando também, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Laurence. Obrigado a vocês, foi um prazer. Maravilha, depois desse bate-papo com o sócio da consultoria BR Arenas e ex-vice-presidente do Estádio do Mineirão, Laurence Magratti, agora está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresas desta semana, um comercial sobre o Maracanã. Que ironia, hein? Um comercial do governo do estado do Rio falando da importância do estádio como palco para a torcida pelo Campeonato Carioca. A narração é do ator e tricolor Evandro Mesquita. Vamos ouvir. O que seria do Rio sem o grito da torcida? Sem as bandeiras, as cores, a paixão? O que seria do Rio sem os gênios? Sem bola no ângulo, bicicleta, dribles desconcertantes? O que seria do Rio sem essa emoção? O que seria do Rio sem as glórias, sem alegria, festa, gol no último minuto? O que seria do Rio sem o Maracanã? Campeonato Carioca no Maracanã. Que bonito é. Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, somando forças. E eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E assim chegamos ao final de mais uma edição de O Negócio Esporte. Hoje encerrando com uma música que tem tudo a ver com os estádios. Trio Esperança com Replay, é gol, que felicidade. Uma música que com certeza embalou muitas tardes de torcedores no Pacaembu, no Maracanã e por tantos estádios pelo Brasil. O programa de hoje teve a produção de Juliana Reigosa e a edição de João Guilherme Lacerda. O Negócio Esporte é uma produção da Startcom Comunicação, numa parceria com o Grupo Bandeirantes de Rádio. Ouça também em www.negocioesporte.com.br.
Nós voltamos na próxima semana, sempre com um bate-papo sobre o marketing esportivo. E curta aí mais um pouquinho de É Gol, que felicidade, com o Trio Esperança. Uma ótima semana a todos e até a próxima. É gol, que felicidade. É gol, o meu time é a alegria da cidade. É gol. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.